Estamos de volta no segundo bloco da educação, falando sobre o crescimento e a importância do mercado audiovisual na educação. Neste bloco, eu converso também com a jornalista e especialista em mídias sociais, Gabriela Costa. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Vamos continuar aqui o nosso papo. A gente falou muito sobre os produtos audiovisuais. E quando a gente fala desse assunto, a gente também pensa em educação, no produto audiovisual para a educação. Como é que vocês avaliam essa produção hoje aqui, nacional? A gente tem uma coisa que é assim, a linguagem audiovisual, o que era um luxo por uma questão de dificuldade de produção, hoje todo mundo tem o seu celular. E nada melhor do que você falar do teu ambiente, dos conflitos da tua sociedade, da tua cultura, do que você mesmo. Então há uma efervescência, tanto de janelas, YouTube, Facebook, seja, mas, por outro lado, tem que haver um mínimo de entendimento dessa linguagem. É quase que como uma gramática, assim como aprendemos a escrever e as regras do português, a gramática audiovisual, ela também tem as suas regras, né? Para você poder passar o que você quer passar com uma certa consistência e escopo, né? Essa parte de educação é interessante, porque, veja bem, você não vai encontrar o fomento para produto educativo. Não é o mote, não é o foco. Você não vai encontrar isso nem na Lei Rouanet, nem nas leis de incentivo ao audiovisual, nem no fundo setorial. No entanto, você pode ter um produto utilizável para a educação. História, por exemplo. Você não vai fazer, você pode até ter alguma coisa de matemática, etc., mas vamos tomar como exemplo a história. Você pode ter filmes, séries, documentários de cunho histórico, que são obras de arte, que não são educativas, mas que se prestam muitíssimo bem a um sistema de educação, de forma complementar, não de forma direta, mas de forma complementar. Se você aliar isso ao fato de que houve e há um investimento do governo federal na colocação de equipamentos audiovisuais nas escolas, você tem, então, um casamento perfeito, onde você vai olhar, estou produzindo um conteúdo de cunho histórico, não didático, mas que pode ser utilizado de forma complementar à grade de educação, ao currículo educacional, utilizando como plataforma para distribuição, para exibição, para comunicação ao público, toda a estrutura de exibição audiovisual já colocada nas escolas. E isso tudo faz parte de uma visualização do plano de negócio que o nosso amigo aqui elabora dentro da nossa proposta de bússola, né? De fazer uma consultoria mais ampla em cima de determinados eixos. Entendi. E tem muita gente, o que vocês estão me dizendo, pelo menos que eu estou interpretando, assim, é que tem uma demanda, existem os meios, mas tem muita gente batendo cabeça. Com conteúdo, mas sem saber como viabilizar isso. Queria puxar agora para a Gabriela, no seguinte sentido, Gabriela, eu conheço, por exemplo, um professor de matemática, conheço assim, de internet, que tem não sei quantos, acho que mais de 1 milhão de seguidores, muita gente seguindo ele pelo YouTube. Quer dizer, é possível, ele dava aula, acho que a história dele é essa, ele dava aula, começou a botar as aulas dele no YouTube, parou de dar aula, o negócio deu tão certo que ele parou de dar aula e ficou só no YouTube. Quais as estratégias para você conseguir seguidores, por exemplo, numa situação dessas? O cara quer produzir um produto sobre educação, um produto educativo, e aí como é que ele faz? Vamos falar da plataforma do YouTube. Eu acho que a grande questão é ele saber com quem ele está falando. Né? Ele já vem com uma experiência de sala de aula. Sim. Né? Assim como ele, tem milhões no YouTube fazendo a mesma coisa. Né? E tudo passa pelo conteúdo. A forma como você transmite esse conteúdo também. Né? E aí, você está falando de jovens para 13, 14, 15 anos, ou está falando de jovens de 17, 18? Né? Tudo isso tem que ser estudado. Como que eu falo para um jovem de 13, 14, como eu falo para um jovem de 16, 18? E agora a pergunta é, como eu faço para esse jovem, eu já falando a linguagem que eu quero, com tudo pronto, redondo, para ele achar dentro desse universo que é a internet, que é o YouTube, por exemplo, o meu canal? Aí tem
Facebook, porque, na verdade, uma rede liga na outra. Né? Você joga uma isca no Facebook, por exemplo, ela te leva para o YouTube. E tem também a questão do conteúdo. Tudo é em busca de um conteúdo. Então, assim, você usa palavras-chave dentro daquele texto que aquilo vai ser encontrado na hora que a pessoa for fazer uma busca no Google, por exemplo. Tem a questão dos impulsionamentos, né, que é a parte de investimento real, de dinheiro, que a pessoa pode fazer. Né? Uma plataforma, por exemplo, eu vou investir só no YouTube. Pode dar certo? Pode, mas também pode não dar. O ideal é que você esteja em várias plataformas. O ideal é que você use cada uma tem a sua forma de usar, né, e você vá utilizando cada uma para chegar na final que você quer, que é o YouTube. A gente tá falando Converja tudo lá. Né? E também complementando, claro. Uma questão importante é o seguinte, hoje há uma convergência do entretenimento. O audiovisual, ele faz parte. Você pode ter um tipo de produto, como pegando esse do teu exemplo, em que isso gere livro, gere apostila, não é? Como um filme gere uma exposição. Então você tem produtos complementares que também faz parte da nossa expertise, que são as estratégias de financiamento. Muitas vezes você tem a lei do ISS casada com um edital da Ancine, casado com... Então, na verdade, e aí depende do que você está falando e do potencial que você tem, que não se limita ao audiovisual, se limita a ações, que é o que a gente chama de cauda longa, não é? Se limita, você identifica ali muitas ações possíveis para que tudo converja no sucesso do teu projeto. Petros, o que são os núcleos criativos? Núcleo criativo eu acho que foi uma grande invenção, uma grande sacada da Ancine. São os editais que são lançados no Prodave para desenvolvimento de roteiros. Neles, uma determinada verba é destinada para a criação desses núcleos. Dentro desses núcleos, você tem uma proposta, por exemplo, de 5 roteiros, criação de 5 roteiros, tá? Apresenta uma sinopse, apresenta uma proposta, um tema, e você vai ter um que eles chamam de roteirista líder, que vai coordenar o trabalho de vários outros roteiristas. Esses outros roteiristas vão desenvolver esses roteiros, esses conteúdos, tá? A partir daí, e o mais interessante é que você não tem a obrigação de produzir, você tem de produzir o audiovisual. Você tem a obrigação de apresentar o roteiro. Dentro disso, porque, veja bem, qual é a grande dificuldade? Essa arrancada inicial. Quer dizer, você contratar um roteirista, um grupo de roteiristas, você constituir dentro da sua empresa um núcleo criativo não é barato. Na medida em que você obtém esse financiamento, você maximiza a possibilidade de desenvolver outros produtos. Ou seja, eu não tenho um cidadão trabalhando para mim dentro da minha produtora. Eu apresentei uma proposta no Prodave de núcleo criativo, consegui a verba, monto a equipe, contrato, desenvolvo os roteiros. Tá? A partir daí você vai selecionar talvez os 5, talvez 2, talvez 1. Alguma coisa daquele núcleo criativo vai sair para você então produzir. É uma forma de você incrementar a atividade audiovisual lá no seu início, na sua raiz, que é exatamente o roteiro. Foi uma sacada da Ancine, um movimento da Ancine muitíssimo interessante, porque sempre houve um nó muito grande aí, e aí fica aquela história, né? Não, mas eu tenho uma ideia, vou chamar meu amigo para escrever, eu começo a sair da situação do amadorismo para o profissionalismo. Estou chamando gente que está sendo efetivamente remunerado, está ganhando, tem que apresentar resultado. Porque resultado aqui é importante. E com uma política de fomentação do Norte e Nordeste. Porque o eixo de produção sempre foi Sudeste. Sim, sim. Então, hoje, há uma fomentação enorme, tanto na formação quanto no aprendizado de produção, para esse eixo ligado ao interesse das transmissoras regionais. Você acha que, em termos acadêmicos, a gente tem uma boa formação para esse mercado, Fábio? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem a Escola Darcy Ribeiro. Posso fazer uma crítica sobre o ponto de vista jurídico? Claro. Legal. Claro. O Fábio, ele foi a pessoa que montou, criou, concebeu, estruturou
e geriu a Faculdade de Cinema da Estácio de Sá. E não foram poucas as vezes que o Fábio me ligava e falava assim, Petros, tem um cidadão aqui com uma dificuldade na área legal, no audiovisual. E eu atendi e comecei a perceber que eram dúvidas assim as mais comezinhas, as mais básicas. E eu comecei a perceber também o seguinte, que não era um privilégio da Universidade de Estácio de Sá. Eram outras tantas universidades que tinham as suas faculdades de cinema que não tinham nada, absolutamente uma linha sequer. É tão importante, gente. Veja bem, você não consegue pensar em produzir sem pensar em direito. Eu tenho que lidar com o edital, pô. Claro. Se eu não vou lidar com o edital... E aí eu falava para ele, não tem... Ele falou, Petros, não tem. Não tem nada nessa área. Tentamos implementar uma pós-graduação de Direito e esse foi um diferencial da Estácio de Sá, porque em outras universidades você trabalha o produto audiovisual como arte. E é um produto, tem público-alvo, tem que ter as notas fiscais, tem que ter as autorizações. O cinema novo, e a gente perdeu muito, você participou disso até na tentativa de levar filmes para fora, porque assim, eu fiz o filme, ele era um músico, me cedeu porque é meu amigo, ele morre, eu não tenho o contrato dele para me distribuir o filme. Então nós temos excelentes filmes que não podem legalmente, então é produto, não tem jeito. Agora, tem coisas acontecendo em escolas públicas, a TV Cabral, tem núcleos de audiovisual dentro das escolas de segundo grau que já os meninos começam já a se familiarizar meio que reforçando o conteúdo acadêmico tradicional. Que é muito legal que isso. vão brincando, e aí brincam mesmo, não é? O YouTube, nesse sentido, é muito interessante, porque como você não tem... O YouTube ele é um celeiro, né? Você tem desde gente profissional, com estrutura profissional e monetização, mas você tem as experimentações, que é fundamental tanto para você identificar quem tem potencial, mas para essas pessoas brincarem com um certo despojamento de tudo isso, de todas essas preocupações por ser produto, pela pretensão de ser produto, mas eles já vão ganhando intimidade e entendimento que se eles querem avançar, eles têm que ter a consciência de que é produto. Sim. Para finalizar, que a gente está no finalzinho do programa, eu queria que Gabriela me dissesse o seguinte, como é que você faz para atrair essa moçada que está muito ligada em jogos, muito ligada em entretenimento, por um conteúdo, vamos dizer assim, mais substancial na área de educação? Você desse uma dica. A dica é conhecer com quem você realmente está falando. Você insiste nessa tecla. Ter o teu conhecer público. Como o Fábio falou, é um mercado. Falar a língua dele. Né? Hoje em dia, esse é o grande pote de ouro, né? É o que as pessoas estão buscando. Como conversar com esses jovens que não assistem mais televisão, que rádio não sabem nem como que funciona. Né? Então, o que eles falam? O que eles estão querendo? Como eles querem ser representados? Né? Então, hoje a gente vive a era do conteúdo. O conteúdo é para tudo. Né? Então, quanto mais rico for esse conteúdo e quanto mais acessível falando a sua língua. O jovem hoje ele é muito rápido. Ele não quer parar para pensar nada. Ele não quer parar para entender nada. Né? O consumo de informação vem por N né, dispositivos. Né? Pelo celular, pela televisão, pelo computador em casa e por aí vai. É na rua que você está passando, é no elevador. Então, assim, é um consumo de informação excessivo e rápido. E é isso que ele quer, algo rápido, como um videogame. Que atenda ao próprio ritmo de vida dele, né? As pessoas dizem, os bebês hoje já nascem sabendo teclar, enfim. Tem que atender ao ritmo de vida. Exato, você dá um smartphone para o bebê, ele cala a boca. Né? É a nova chupeta. Que a gente já discutiu aqui, até que ponto isso é legal, até que ponto não é legal. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Parabéns, sucesso. Obrigado. O nosso programa já está acabando, mas na segunda-feira tem mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos felizes, paz do eu e até lá.
cá as minhas dúvidas. Quem te ensinou a nadar, hein? Quem foi que te ensinou a nadar? Foram os peixinhos do mar?